Boa tarde aos dois lados da vida. Vamos dar início ao trabalho da tarde de hoje, lendo uma página do livro Sementes de Felicidade, de Lorival Lopes. Vamos ver qual é o recado de hoje. E olha só, vá adiante. A marcha pesa e o trabalho é duro. Você se sente incompreendido, as dores se acumulam e a tristeza visita o seu coração. No entanto, levante o pensamento, enfrente a realidade com ideias claras, fortes e positivas. Ânimo, ponha os pés no chão com segurança. Mire o horizonte da transformação e sinta-se feliz com a luta. Avante! Você só descobre quanto é capaz em meio à luta mais difícil. A gente cansa de falar aqui, né? Que é trabalho, né? Ninguém veio aqui a passeio. A gente veio trabalhar. Trabalhar nosso autoconhecimento, trabalhar nossas mudanças, nossas transformações, trabalhar para cada dia nos tornarmos pessoas melhores, né? Eu hoje tenho que estar melhor do que eu estava ontem. E amanhã vou ter que estar melhor do que eu estou hoje nesse momento. Então, ânimo, né? Muitas vezes a gente se sente cansado, desanimado, com vontade de deixar tudo para lá, mas não pode. Não é para isso que a gente está aqui. Então, vamos ter bons pensamentos, elevar o pensamento, enfrentar os problemas todos com ideias fortes, positivas, e saber que a gente tem que ficar feliz com a oportunidade que a gente tem de estar nesse trabalho. E aí ele acaba falando uma coisa interessante, né? Você só descobre quanto é capaz em meio a uma luta mais difícil. Aí a gente vê que a gente pode. E nós, que escolhemos estar aqui nessa tarde, estamos buscando isso, Senhor. Estamos buscando cada vez mais compreender as boas novas que você veio nos dar há tanto tempo atrás e que muitas vezes nós ainda nos fazemos de surdos. Mas estamos dando os primeiros passos. E com a tua ajuda, com a ajuda dos nossos amigos espirituais, dos nossos amigos familiares, dos nossos mentores, nós vamos conseguir continuar nessa luta e fazer com que a cada dia, compreendendo melhor as tuas leis, possamos colocá-las em prática no nosso dia a dia. Obrigado pela oportunidade de aqui podermos estar para podermos continuar na nossa luta e na nossa busca pela evolução. Que todos nós que aqui estamos sejamos abençoados, em especial nosso irmão Antônio Eduardo, que mais uma vez vem com muito carinho trazer as palavras do Senhor. Graças a Deus. Meus irmãos, boa tarde. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja nos nossos corações, envolva todos nós. Que possamos ter ampliado a nossa capacidade de entendimento e de percepção da ajuda que nossos irmãos maiores nos trazem, né? Como diz a pergunta 549, se não me engano, os espíritos influem muito mais do que a gente imagina no nosso dia a dia, no nosso pensamento, naquilo que a gente faz. Que possamos estar sempre mais ligados àqueles espíritos mais elevados, para que possamos estar atentos aos conselhos, à ajuda e ao amparo que eles nos dão. Nós hoje mesmo vamos ver que os espíritos superiores têm como missão ajudar aqueles que estamos atrás,
nessa caravana que anda através dos tempos, para que todos nós possamos chegar a um ponto comum para o qual fomos criados. Somos espíritos simples, ignorantes, mas perfectíveis. E temos nessa caravana um grande mestre, um grande guia, já falei disso algumas vezes, que é Jesus. Na frente da caravana e ao lado da caravana, muitos irmãos que cuidam da conduta, e alguns que vão até atrás para pegar aqueles que ficaram pelo caminho. Mas o objetivo é nós alcançarmos, a plenitude que um dia alcançaremos, porque esse é o nosso destino. Nós vamos falar hoje sobre o Livro dos Espíritos, e quando nos fala da vida espiritual. E essa sequência de perguntas foram feitas por Kardec, justamente como nós faríamos a qualquer um se fôssemos numa agência de viagem, programar uma viagem para um país que a gente não conhece. O que é que a gente ia fazer? Nós íamos tentar obter o máximo de informações a respeito de como é o país, como é que se vive, qual é a moeda, quais são os costumes, não é assim? Então, Kardec fez exatamente isso. Então, nesse trecho do Livro dos Espíritos, que ele fala da vida espírita, ele vai comentando a respeito disso. E coube a gente falar dessas relações além-túmulo, que vai da questão 279 até 290. Depois disso, nós temos aí as simpatias e antipatias que existem pelo lado de lá. Então vamos conversando aqui. Vamos lá. Como será a vida no plano espiritual? Será que a gente já pensou nisso? Como é que vai ser a nossa vida? Como é que nós vamos chegar? Como é que nós vamos ser recebidos lá? Vai ter festa? Vai ter tristeza? Vai ter alegria? Nós não sabemos, Mas é bom a gente se preparando, desde lá. Como é que a gente vai se relacionar na espiritualidade com os outros irmãos? Aqueles que nós temos uma relação muito profunda de amor, carinho, respeito, mas também tem aqueles que a gente não liga, não dá atenção, Se fosse possível, a gente fraternalmente esganava para ele sair do nosso caminho, mas a gente vai encontrar do outro lado. E como é que vai ser isso? Vamos lá. Bom, na questão 274, os Espíritos respondem a Kardec que nas diferentes ordens dos Espíritos existe hierarquia e subordinação, a autoridade de uns sobre os outros, e que essa autoridade é exercida por meio de uma ascendência moral irresistível. Aí o Kardec questiona, e na 274A a resposta é curtinha. Eu disse irresistível, Aí vamos lá aqui. Não podendo os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos superiores. Ou seja, quando nós, espiritualmente falando, à medida, como está lá na classificação dos espíritos, na questão 100, fala das 3 ordens, das classes, a gente vê que, quando falam, por exemplo, dos espíritos batedores, ele diz, a espiritualidade diz a Kardec que esses espíritos batedores, muitas das vezes, são usados por espíritos de maior grau evolutivo para que possam fazer exatamente aquilo que fazem. Tipo, um espírito evoluído, eu vou tomar como exemplo o Bezerra de Menezes, se precisar chamar a atenção a mim, de forma que eu não estou percebendo o que está acontecendo, ele vai fazer o quê? Vai pedir para um espírito do nível do Antônio, para que esse espírito faça barulho, para que o Antônio perceba o que está acontecendo. Isso aconteceu com Kardec, está lá em Obras Póstumas,
O Kardec chega até, mas o barulho que eu ouvia, porque ele ouvia o barulho, ia procurar aqui e ali, eu não achava. Esse efeito físico é feito por espíritos que estão mais materializados, mais condizentes com a vibração da matéria, né? Numa obra do André, que eu estou lembrando agora, só não lembro o nome dessa obra, uma mãe que fez com que o filho se tornasse um padre, e em função de ser um padre, ele cometeu alguns desatinos. Depois de desencarnado, ele se refugia numa igreja, onde tem outros que eles são comuns, e nessa situação a irmã pede ajuda. E aí qual é a ajuda que é feita, né? Um instrutor designa um espírito que também tinha sido padre, que tinha passado por uma situação semelhante, estava um pouco já em processo de reajustamento, para que ele fosse lá, para falar na mesma língua, porque entende a situação, porque está no mesmo padrão e tem condição de interlocução melhor. Então, os espíritos superiores, sim, influenciam e, como aqui está dizendo, mandam, né? Eu estou lembrando até que um evangelista, acho que foi Paulo, numa das cartas dele, que diz que o amor de Cristo nos constrange, e constrange mesmo, quando acontece. Tá? E como ele diz aqui, é irresistível. Como Paulo ia resistir a Jesus na estrada de Damasco? Como? Ele não foi o único caso, né? E outra coisa que ele diz assim: não podendo os espíritos inferiores subtrair-se à autoridade dos superiores, né? Por que acontece? A gente vê muito nos trabalhos de assistência aos irmãos da espiritualidade, que às vezes dominados pelo ódio, pelo sentimento de vingança, o nome de Jesus falado com o coração. Vocês já perceberam a diferença que faz? Não é falar o nome de Jesus assim. Barrabás também era Jesus, tá? Jesus Barrabás era o nome dele, salvo erro. Então, o nome de Jesus, falado com amor, falado do fundo da alma, tem um poder fantástico, porque ele acaba trazendo, né? Ele acaba catalisando, trazendo esse poder, e como diz aqui, os espíritos superiores têm um poder irresistível em relação àqueles que são espíritos ainda nos primeiros degraus da evolução, né? Na questão 275, os espíritos nos dizem também que o poder e a consideração que o homem goza na Terra não tem nenhuma supremacia no mundo espiritual, né? Muitas das vezes os pequenos vão se encontrar em condições muito melhores do que aqueles que se consideram grandes. No Evangelho segundo o Espiritismo tem um comentário sobre uma rainha de França, que quando chega na espiritualidade, encontra acima dela aqueles que ela tratava como vassalos. Por quê? Essa hierarquia moral. Então, os títulos que a gente tem aqui, de riqueza, títulos acadêmicos, seja lá de rei, rainha, príncipe, presidente, isso esquece que do outro lado não vai adiantar nada. Não adianta levar carteirinha nem diploma de doutor ou mestre, porque lá do lado de lá não vai funcionar, né? Na mesma questão, eles nos dizem o seguinte, que os espíritos são diferentes ordens segundo o seu mérito. O maior na Terra pode estar na última classe entre os espíritos. E não tenham dúvida
que muitos de nós que tiveram, né, posição de destaque, têm posição de destaque, de mando, poder, que a gente nem pode calcular que exista, do outro lado, podem ficar numa situação de penúria e sofrimento, né? E a gente vai ver mais adiante o que pode acontecer com isso, com eles, né? E eles podem chegar do outro lado, como o caso dessa rainha de França, encontrar um serviçal numa condição mais elevada, né? A gente às vezes até se acha muito, né? Porque eu sou bom. Nem Jesus era bom, né? Lembram que ele disse isso uma vez? Então, tá. Mas a gente se acha. E a gente se acha, a gente comenta muito, usa palavras no diminutivo, né? Tipo, nossos irmãozinhos obsessores. A gente gosta muito desse termo, irmãozinho, né? Esse irmãozinho, esse diminutivo, está nos colocando, mesmo que a gente não perceba, numa posição de destaque, né? E muitos de nós vamos, ao chegar na espiritualidade, e podemos nos surpreender e encontrar pessoas que são humildes, simples, de, entre aspas, pouco conhecimento, mas de uma amorosidade, de um trabalho, de uma moral, de um merecimento muito maior do que a gente possa imaginar. E é isso que vai valer, né? Jesus, lembrando que Jesus disse o quê? Que aquele que se humilhar será exaltado. E muitos daqueles que estão exaltados se encontrarão numa situação de humilhação, né? Como é que vai ser a nossa passagem pelo umbral? Nós estamos falando disso. E todos vamos passar pelo umbral. Uns vão passar numa situação melhor, outros numa situação mais complicada. Uns vão permanecer mais tempo, estacionados, presos pelo ódio, pelo rancor, pelo desejo de vingança, mas todos vamos passar por lá. E é nesse começo de caminhada e todo, é que a gente vai ver que situação a gente fica, né? Se não me engano, o André passa por isso, está no nosso lar, eu acho que é quando ele encontra o Silveira, né? Acho que é Silveira, não é Silveira? Que o pai dele e ele tinham tirado, né, as posses do cara, não deram a ele a menor chance dele poder, ou não deram mais chance dele poder se reajustar. E quando ele chega lá, lá já está quase no final do nosso lar, pelo capítulo 30, 40, ele está andando e aí ele escuta André, quando ele vai ver o Silveira. E como é que ele fica diante do Silveira, né? Então nós vamos ter os nossos Silveiras, alguns que a gente nem lembra que são. Nós temos que estar preparados para isso, e não para receber aplausos, e não para receber festas do lado de lá, né? Vamos aqui. A questão do 276 é um complemento do 275, que o Kardec pergunta e os espíritos respondem exatamente a situação. Aquele que foi grande na terra, quando chega do outro lado, se sente muito humilhado? Aí a pergunta que eu queria dividir, eu tenho a resposta, né? Mas a gente também pode fazer um exercício. O que é que a gente pode achar? Será que aquele que foi muito grande, chega do outro lado e se sente muito humilhado? Hein? Talvez sim, ele vai ser recebido com glórias. Talvez ele se sinta humilhado porque ele não vai ser recebido como ele deseja. Sim. Sim, né? Mas o que vai fazer o espírito se sentir humilhado é o quê? O orgulho. Quanto mais orgulhoso for ele, mais humilhado ele vai se sentir quando chegar do lado de lá. Se ele for um espírito humilde, né, como foi dito por Jesus, ele não vai ser humilhado.
Mas se ele for orgulhoso, né? Vamos lá. Outra pergunta do 77, ele faz também a seguinte questão. Estamos falando de hierarquia. E como fica, Kardec pergunta, como é que fica se um general encontrar um soldado do outro lado? Ou um soldado encontrar um general? Como é que ficaria isso? Né? Pelas razões que a gente já expôs, o que vai fazer com que um fique numa condição acima do outro é o quê? É justamente a conduta moral que ele tiver. Se o general for um general honrado, bom, justo, né? Se ele for um general honrado, bom, justo, meu problema é com som e imagem. Não, era só com som e imagem ainda não, graças a Deus. Mas se você for um general bom, justo, né, que tenha feito, agido com justiça, né, e tenha, vamos dizer, uma vida moral correta, ele poderá estar numa condição acima do soldado. Mas invariavelmente acontece o inverso, né? Porque na espiritualidade, como foi dito, títulos, patentes, tudo acaba. Quando os espíritos nos olham aqui, em qualquer lugar, eles não nos olham pelos títulos que temos, que são transitórios, né? E a gente nem sabe quais são os títulos que nós temos na espiritualidade, né? Às vezes, o Chico tem até uma história dessa de um mendigo que ele passa e volta e vai falar com ele, né? Vocês já devem ter lido essa história, ouvido, que ele está com as pessoas, ele passa por um pedinte, e nisso que ele passa por um pedinte, ele volta, conversa com o pedinte e vai adiante e diz para os outros que aquele pedinte era, na realidade, um espírito que tinha uma evolução considerável, né? E às vezes as pessoas adquirimos títulos de nobreza, de acadêmicos, etc., mas no fundo nós não temos nada disso. Nós não temos a evolução moral que nos pede a doutrina, ou que nos pede a doutrina, que determina a lei universal. Quando nós chegamos do lado de lá, então acabamos tendo umas surpresas que não são muito agradáveis, né? A questão 278 já é uma coisa interessante, porque ele fala o seguinte: os espíritos, né, na espiritualidade se veem, se notam, se percebem, né, mas se distinguem uns dos outros, evitam-se ou se aproximam conforme a simpatia ou antipatia que reciprocamente uns inspiram aos outros, tal como que sucede entre vós. E ele diz até, os irmãos maiores dizem até que o mundo espiritual é um mundo tal que o nosso mundo é uma coisa pálida, é uma cópia mal feita do que acontece do lado de lá. Então, é lógico, isso é claro, não é assim aqui, nós não somos assim. Nós gostamos de ir a lugares onde estão repletos de pessoas que são nossos desafetos? Não. Mas gostamos de ir para lugares onde estão as pessoas que gostamos, né? Não é isso que acontece? Mas nós somos espíritos. Então, assim como nós agimos, pensamos e sentimos do lado de cá, vamos agir e pensar do lado de lá também, né? A gente não se liga que a gente é espírito lá e cá. Então, quando chega do lado de lá, os espíritos eles vão procurar aqueles que lhes são parceiros, que são comuns em pensamento, que são comuns naquilo que desejam, dos objetivos, nos projetos, né? E o que é que eles fazem isso, né? Se formam em função dessa afinidade, vão formando famílias, grupos, né? Lá no livro dos médiuns, né, a espiritualidade através de Kardec fala que determinados
determinados espíritos aparecem em vários lugares e que são membros do mesmo grupo e que se fazem apresentar. Quem é? Francisco de Assis. Você vê aqui, o irmão Francisco de Assis falar aqui. Tá? Pode vir o Antônio de Pádua e falar em nome de Francisco de Assis? Pode. Bernardo pode? Pode. Clara de Assis pode? Pode, porque fazem parte do mesmo grupo, da mesma família. E aí ele diz que os bons se juntam, trabalham, se agregam, motivados o quê? Pelo desejo de fazer o bem. É isso que motiva esses grupos. Como nós vemos grupos das diversas denominações religiosas que se juntam, trabalhando o quê? Para mitigar a fome das pessoas, levar agasalho, ajudar instituições que precisem de amparo, né? São exercícios que a gente começa a fazer aqui, se preparando para que nós possamos fazê-lo adiante. E os maus? Os espíritos ainda presos na ignorância, que muitos de nós ainda temos vamos dizer assim, uma afinidade grande, muito maior às vezes do que pensamos, mas não nesse nível que eu vou falar. Os espíritos maus também se reúnem, né, pela mesma razão, pela afinidade, pelo desejo de fazer o mal. Nós vemos isso do lado de cá. Se a gente chama as pessoas para virem a uma casa espírita, ou uma igreja, ou uma escola para estudar, nem todo mundo vai. Mas tem, ao mesmo tempo, irmãos convocando irmãos a fazer arruaça, a fazer bagunça, às vezes a cometer crime, e aparecem aqueles que vão juntos. Então, na espiritualidade também acontece da mesma forma, porque a gente não vai de uma hora para outra se transformar. Nós somos o que somos, e quando formos para a espiritualidade, continuaremos a ser as mesmas pessoas, com os mesmos padrões de pensamento, sentimento, né? E repulsa, tudo isso. Outra coisa, os irmãos também se agregam, né? Se somam, porque pela vergonha, pelo caráter das suas faltas, chegando na espiritualidade, estou lá no umbral, puxa vida, eu roubei, matei, ou eu fiz isso, ou maltratei minha... A gente também pode ficar envergonhado, sim, né? Não quer aparecer, então a gente vai ficar naquele grupo. Ou nós vamos nos agrupar com aqueles que têm a mesma característica de falta que a gente. E aí a gente pode pensar em um monte de coisa, desvios morais, desvios no campo da sexualidade, né? Viciação, né? E voltando naquela questão que a gente nunca está sozinho, né? Esses irmãos estão na espiritualidade, estão se associando a nós também. A questão não é só a relação do mundo, lá no mundo espiritual, é aqui também. Como é que eu fico sozinho? Se eu quiser levar comida para as pessoas que estão passando fome na rua, eu nunca vou sozinho. E se eu quiser, vamos dizer assim, ir atrás de droga, seja ela qual for, do álcool até a droga maior, consumi-la, também não estarei sozinho, nem aqui, nem do lado de lá. Continua sendo assim. Vamos lá. E a outra coisa, por que isso acontece? Isso acontece porque a gente busca estar sempre com aqueles que são parecidos com a gente, com quem a gente se identifica. E em função disso, a gente vai procurar os nossos pares. Às vezes eu repito até demais, mas a gente tem que olhar o nosso comportamento como espírito, tanto do lado de cá como do lado de lá. Não tem muita novidade nisso aqui. Do lado de cá acontece a mesma coisa. Nós vamos procurar os nossos pares sempre. Nós não vamos andar com aqueles
que nós não gostamos, ou fazendo aquilo que a gente não quer, com aquilo que a gente não se identifica. Né? Deixa eu ver. E aí o nosso irmão Kardec faz uma observação que, como numa grande cidade, os homens de todas as classes, condições, se veem e se encontram, né? Mas sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia dos gostos, onde a virtude e o vício se acotovelam. Não acontece isso com a gente também? A gente, no nosso dia a dia, nosso trabalho, na lida da vida, a gente tem contato com todo tipo de pessoas. Pessoas que estão muito melhores do que nós e pessoas que estão em condições espirituais mais comprometidas do que a nossa. E a gente convive, e a gente trabalha junto, e a gente tem relações profissionais, né? Na espiritualidade não é diferente. E é até bom que isso aconteça. Por quê? Quantos de nós, em função desses contatos, já não melhoraram num ou outro aspecto da vida porque tivemos a oportunidade de ter contato com pessoas que serviram de exemplo para a gente? Exemplo positivo, eu estou falando. Né? Bom, na questão 279, voltamos um pouco naquela condição da hierarquia, da condição, porque ele diz o seguinte: os bons espíritos podem ir a toda parte, e assim deve ser, para que possam influir sobre os maus. Então, os bons espíritos, eles não têm restrição de onde possam ir e do que possam fazer, né? E eles fazem isso porque têm essa liberdade para que possam nos ajudar. Já não acontece isso, né? Já não acontece isso do modo inverso, ou seja, naquelas regiões onde os espíritos elevados habitam, naquelas já são interditadas aos espíritos comuns, como nós. Aqueles que estão em condições espirituais mais elevadas podem vir aqui, podem ir no umbral, como é o caso do Clarence, lá do lado do André, né? Podem ir em regiões abissais em termos espirituais, que a gente nem imagina, mas estão lá. Podem ir já com a gente, já é diferente. Os espíritos comuns, que a maioria da Terra somos, nós não conseguimos ir muito além. Até uma vez escutei um cidadão numa palestra falar o seguinte: vocês já perceberam como nós somos bastante eficientes para fazer filmes sobre as trevas, escrever sobre as trevas, sobre terror, sobre coisas do gênero? E temos uma dificuldade imensa de descrever as coisas dos planos maiores. Por quê? E ele falou exatamente por quê. Porque a gente só pode escrever, falar ou fazer filme daquilo que a gente conhece. Daquilo que a gente não conhece fica difícil, né? A gente não tem ferramentas, inclusive, para estabelecer, né, uma projeção mental de uma coisa que nós não vimos ainda, né? Imagina um Leonardo da Vinci que previu, né, equipamentos como submarino, até avião, etc. Mas quando você vê o desenho dele perto das coisas que existem hoje, são coisas muito primárias. Justamente porque na época não existia, ele não tinha visto. O que ele trazia era eventualmente o que ele trazia da dimensão espiritual. E aí, quando passa
para a dimensão material. Nós esquecemos de detalhes, não temos as ferramentas do que vemos, e para a gente descrever fica muito mais difícil do que descrever as coisas ruins que já vivemos, né? E aí, vamos lá, vamos ao 280. Que a missão desses bons espíritos é de combater as más inclinações de nós outros, ajudando-nos na nossa evolução, exercendo sobre os espíritos imperfeitos uma autoridade, de novo, irresistível, porque é alicerçada na superioridade moral, né? A superioridade moral que às vezes uma mãe tem sobre um filho, uma avó tem sobre um neto, né? Um dirigente pode ter sobre uma determinada pessoa. E o que ele fala tem um valor e um peso muito maior do que a gente possa avaliar para aquela pessoa. Tipo, um caso de uma senhora que eu me lembro agora, que eu acho que o neto dela estava cercado pela polícia, né? E aquela situação, todo aquele ambiente, toda aquela tensão, e a polícia entra, não entra, atira, não atira, e apareceu aquela senhora idosa e chega e fala assim: João, o que é que você está fazendo aí, menino? Eu vou aí falar com você, né? Eu estou dando nomes, são histórias que a gente escutou várias vezes, e vai lá e fala com o menino, e fala com a menina, e a menina é demovida, o menino daquela ideia de enfrentar, de atirar, matar ou morrer. Isso é ascensão moral, e é irresistível mesmo, né? A gente, tipo, eu estou lembrando agora de uma história que está num livro sobre Antônio de Pádua, o livro da FEB, em que Antônio de Pádua existia um senhor feudal no sul da França, ali, que naquela época não existia Itália, eram vários condados, vários principados, e ele era uma pessoa muito, muito cruel, muito cruel. E o Antônio de Pádua foi lá conversar com ele. E quando ele conversa com Antônio de Pádua, está no processo de canonização dele, segundo consta no livro da FEB, Antônio de Pádua. Ele vai conversar com esse senhor feudal e ele fala um monte de coisas que eram verdadeiras a respeito desse conde, né? Falando das bobagens que ele fazia, dos crimes que ele fazia, de como ele estava errado perante Deus. E o conde ficou parado, ficou congelado. Quando o Antônio foi embora, perguntaram a ele: o que aconteceu contigo? O cara chega aqui e fala um monte para você e você não fala nada? E ele diz assim: não sei, só vi que eu vi uma luz muito forte e não consegui tirar a adaga. Ele chegou a botar a mão no punhal, não consegui tirar a adaga. Mesmo assim, ele não se convenceu do valor do Antônio, mandou fazer um baú cheio de joias e ouro e mandou que entregasse Antônio de Pádua. E disse para os soldados dele: se ele recusar, diga o que disser, não façam nada, porque ele é um homem de Deus, mas se ele aceitar, podem matá-lo na hora. Os caras foram, Antônio disse tudo o que tinha que dizer e eles voltaram com o baú. Isso é essa ascensão moral irresistível, né, de que nos falam os nossos irmãos, né? E vamos lá. Então, quando acontece de um irmão, eu fico preso, eu estou me sentindo uma camisa de força aqui, mas tudo bem. Mas nossos irmãos, né, que têm como missão
né? Como nós temos também, de ajudar aqueles que estão em condições mais complexas. Nós temos. O pouco que a gente já aprendeu, o pouco que a gente já sabe, já nos habilita a, sem interferir no livre-arbítrio de ninguém, ajudar. Não se omitir, mas ajudar. Não interferir, mas ajudar, né? Porque, como há uma escala, nós estamos dentro da escala. Estamos em degraus ainda iniciais, nos primeiros degraus, estamos. Mas a gente vê no nosso seio familiar, a gente vê no nosso trabalho, no dia a dia, irmãos que precisam e podem ser ajudados. Não com reprimendas, não tomando a frente de ninguém, porque não é isso que nossos irmãos fazem com a gente, mas ajudando, amparando, mostrando um outro ângulo da situação. E é isso que eles fazem com a gente. Não interferem, sugerem. Por isso que a gente às vezes está para fazer uma determinada coisa e de uma hora para outra vem um pensamento assim, será que vale a pena? Né? Esse pensamento, será que vale a pena? Ele tem uma origem, e a origem certamente é um irmão maior do que nós, que está nos ajudando. Os espíritos inferiores, ao contrário, se comprazem em nos levar ao mal, pelo despeito, de não terem merecido estar entre os bons. Isso a gente também vê no dia a dia, né? Aquele aluno que não tem muita... A turma é terrível, porque eu tive experiência como aluno e como professor. E uma boa parte como aluno, eu era aquele aluno que ficava no final da sala, na cozinha, entendeu? Porque não tinha nota boa. A gente faz exatamente isso, vê se não é. A gente se junta com os pares. Ele vai com o pessoal que vai fazer bagunça, fazer zarabatana para jogar nos outros, botar coisa no teto, não é isso? Eu vi isso dos dois aspectos, como aluno e como professor. Então, e por que a gente faz isso? Porque, no fundo, a gente quer que as pessoas estejam com a gente. Se eu estou numa furada, eu quero que o cara venha aqui. Né? Quantas pessoas largam um vício, qualquer vício, e durante o período que estão presos no vício, ninguém paga uma Coca-Cola, um cafezinho, nem um cigarro a barejo, ninguém. Pô, me arruma um dinheiro, eu estou quebrado, estou querendo fumar, não. Me arruma um cigarro, não, pô, tu tem vício, não quer, né? Tu tem vício, eu que tenho que sustentar teu vício, essas coisas todas, né? A gente sabe o que acontece. Mas basta o cara se decidir a parar de fumar, o que vai acontecer? Vai aparecer alguém com o maço cheio, aí vai falar assim, aí está afim de um? Não quero. Parou mesmo. Isso vale para o cigarro, vale para o álcool, vale para a droga. E eu estou falando isso sempre baseado num exemplo de um amigo que eu tive que falou exatamente isso. Nunca me pagaram um cafezinho. E quando eu parei com a droga, alguém apareceu e falou, e aí, está afim? Eu tenho aqui da boa. Né? São nossos irmãos da espiritualidade, que precisam, querem e gostam de nos arrastar para junto da situação que eles estão. Seu desejo, segundo os nossos irmãos maiores, é o de impedir, tanto quanto puderem, que os espíritos ainda inexperientes atinjam o bem supremo. Atrapalhar mesmo. E nós faríamos exatamente a mesma coisa. Eu não tenho dúvida disso. Querem fazer os outros provarem aquilo que eles provam. Não vedes o mesmo entre vós? E nós temos aí no nosso dia a dia, como eu falei aqui várias vezes, nós não precisamos nem fazer muita força para entender essas respostas, porque nós vemos elas aqui, agora.
entre nós mesmos. Bom, na questão 282, deixa eu ver aqui. Na questão 282, 283, eu vou, porque senão o tempo vai embora. Ele fala de que os espíritos se comunicam entre si pelo fluido cósmico universal, como nós nos comunicamos através do ar. Nós falamos, e o ar é que leva o som até os nossos ouvidos. Com o fluido cósmico universal, que envolve todo o universo, né, nossos pensamentos vibram e são por eles transmitidos entre uns e outros. Nós aqui, nossos irmãos da espiritualidade, né? E como é que a gente pode... Na época, o Kardec usa o exemplo de um telégrafo sem fio, mas a gente não precisa de telégrafo. Nós temos a internet hoje. Você pega o celular aqui, escreve um negócio, o cara daqui a 2 segundos, 3, está recebendo isso em Tóquio. Onde é que isso vai? Onde é que fica essa rede? Eu tenho... Lógico que ela vai ser transmitida por alguma fração, alguma, vamos dizer, subdivisão, ou alguma parte do fluido cósmico universal que a gente não conhece ainda direito. Mas ela está armazenada aí na nuvem. Que nuvem? Você chega lá, às vezes a área está tudo céu, não tem nuvem nenhuma. É um termo que a gente usa para explicar isso. Então, assim como a internet transmite nossa voz, nossa imagem, o fluido cósmico universal transmite nosso pensamento, entre uns e outros, né? Os espíritos, na 283, aí a grande questão, não podem dissimular os seus pensamentos, particularmente os espíritos imperfeitos, em relação aos espíritos superiores, que têm tudo a descoberto. Podem distanciar-se uns dos outros, mas sempre se veem. Essa não é uma regra absoluta, porque certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para os outros, se julgar útil fazê-lo. Então, o que é que nós podemos fazer assim? Primeiro, nós, na espiritualidade, aqui a gente não consegue. Filho com mãe, às vezes é um problema de simular pensamento, que mãe parece que lê dentro da alma do cara e sabe exatamente o que ela está pensando, não é assim. Quem é mãe sabe disso. Eu já escutei isso várias vezes, até da minha mãe. Essa é a verdade. Não sei se era só um chavão para deixar a gente assim, mas né? Mas lá do outro lado não tem jeito. Por isso que quando a gente desencarna, a gente não consegue mostrar o que não é. Nós somos o que somos e vamos estar exatamente como somos à frente dos nossos irmãos. Não tem como. Nossas imperfeições, nossos vícios, nossos traumas, nossos medos, nossas dúvidas, tudo isso está claro. Nossas virtudes também. Por isso é que nossos irmãos na espiritualidade, porque eles nos veem como nós somos, né? Eles não nos tentam naquilo que nós não somos tentáveis. Se você já não rouba mais, se você não tem a capacidade de roubar ou de assassinar uma pessoa, você não vai ser influenciado nessa direção, porque não vai adiantar. Vai ser influenciado naquela direção dos vícios e das tendências infelizes que você ainda traz dentro de si, né? Nós não conseguimos dissimular o que somos, nem o que pensamos, quando estivermos do outro lado lá, né? Como eles dizem aqui, aos espíritos superiores tudo está descoberto. Por quê? É a questão da hierarquia. Quanto mais evoluído é o espírito, maior a capacidade de percepção, né? Então, aqueles espíritos que estão em níveis mais elevados, eles sabem exatamente o que a gente está pensando, o que a gente está desejando, quais são as nossas segundas e terceiras intenções. Nós estamos falando do lado espiritual, o lado de cá também acontece.
E ele diz aqui o seguinte, que todos se veem indistintamente, mas abrem a exceção com relação aos espíritos superiores. Esses é que podem se fazer invisíveis aos outros. Eu desencarno agora, não estou com pressa, mas é só uma suposição. Desencarno agora, vou para a dimensão espiritual, com todas as minhas mazelas, de todas as minhas virtudes já conquistadas. É assim que eu vou ser visto. Né? Mas vai lá, que eu, chegando do lado de lá, descubro que tem um irmão que eu amo muito, que está numa condição ainda primitiva. Nós fomos irmãos há 2.000, 3.000 anos, na época soldados, cruéis, e que de uma certa, por uma sorte, ou sei lá o que, eu encontrei um Francisco de Assis da vida, mudei um pouquinho e ele não. Mas ele é meu irmão amado, eu quero ajudá-lo. Eu vou poder ajudá-lo? Tendo condições, vou. Vou aparecer do lado dele? Posso aparecer ou não. Clarence do lado do André, ele apareceu? O que é que ele diz ao André? Que ele já estava ali há muito tempo. Mas ele só apareceu quando quando o André deu condições que ele aparecesse. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Então, daqui para cima, os nossos irmãos me veem, nos veem, percebem nossos pensamentos, etc. Mas nós não conseguimos percebê-los. Né? Temos isso. Outra coisa que ele fala também. Como é que isso acontece? Como é que a gente vai se identificar e perceber quem somos nós? Está na questão 284. Através do perispírito. Porque o perispírito é um corpo semimaterial, ou seja, uma matéria mais sutil, mas é matéria em que nós transitamos na dimensão espiritual com ela. Então, os espíritos que estão convivendo comigo nessa existência vão me ver como Antônio. Todos nós, se nos encontrarmos daqui a 100 anos na espiritualidade, daqui a 101 anos, temos um encontro marcado. Vamos comemorar os 200 anos do Deus Luz e Verdade na espiritualidade. Vamos nos encontrar, vamos nos reconhecer, porque vamos estar com o perispírito. O Antônio vai estar sim, o Ricardo daquele jeito, né? Marli também, Solange, vamos estar como estamos hoje e vamos nos identificar assim. Mas para aqueles que me viveram comigo há 2.000 anos, seja lá o que eu fosse 2.000 anos, vamos dizer que eu fosse a Rosinha da esquina, eu vou aparecer como a Rosinha da esquina. E é assim que a gente, nós somos identificados na espiritualidade, com o perispírito dessa e de eventuais outras encarnações. Né? Lá no livro Loucura e Obsessão, tem um caso lá que eu já contei aqui, de 2 irmãos, de três espíritos que vêm envolvidos num drama de amor e morte há muito tempo. E que chega um ponto final, ou melhor, no ponto que o livro aborda, que o que vem de um irmão vem como homem e o da menina vem como menino, vem como um homem também. Mas o terceiro que foi enganado 2 vezes, né, e que estava perseguindo eles na espiritualidade, quando ele olha o menino, ele não vê o menino, ele vê a antiga mulher. Nossos amigos, nossos irmãos que nos, entre aspas, perseguem, né? Porque nós não sofremos obsessões que a gente não tenha dado condições para isso. Eles nos veem não com a forma de hoje, eles vão nos ver com a forma que tínhamos quando fizemos a bobagem que fizemos. E vão dizer mais ou menos assim: você pensa que se escondendo como Antônio tu vai se livrar de mim?
se escondendo como Antônio, né? E aí ele fala assim, tua conta chegou, né? Aí a gente vem para a casa espírita ou vai para a igreja para exorcizar os nossos irmãos ou para cuidar dos nossos irmãozinhos da espiritualidade que nos perseguem, né? São só com a conta. Vamos lá. Bom, na 285 ele fala que eu já falei, é nela se querer, né? Que na 286 e na 287 ele fala que quando nós chegamos lá na espiritualidade, nem sempre vemos de imediato os nossos parentes, os nossos amigos, né? Que foram embora antes da gente. Por quê? Em função da situação em que nós nos encontramos e eles se encontram. Exemplo, André Luiz com a mãe dele. Levou um tempo para ele encontrar a mãe. A mãe já tinha ido, mas levou um tempo maior para ele encontrar a mãe, porque a mãe estava numa condição diferenciada. Então não é chegar do outro lado e achar que nós vamos encontrar todo mundo de cara. Não é assim. Quem já foi, meu pai, minha mãe, meus tios, muito amados, eu só vou encontrá-los no momento que for oportuno para nós, né? Na questão 287, ele também fala que quando nós voltarmos, a alma do justo vai ser recebida em festa. Se não me engano, no Mensageiros, que ele fala dos completistas, né? Aqueles irmãos que vêm conseguirem cumprir o projeto da sua reencarnação, ele quando volta, deve ter festa mesmo. Infelizmente, a grande maioria de nós não vamos conseguir isso. Porque quando chega do lado de cá, a gente esquece, subverte os projetos, muda o projeto, né? Isso eu não quero não, isso é demais para mim, eu vou por aqui. É normal, nós temos livre-arbítrio para isso, né? Por outro lado, quando o espírito, né, impuro volta para a espiritualidade, o que acontece? Ele evidentemente vai ser recebido, vai chegar naquela região onde a condição vibratória dele permita que ele chegue. Também vai ser recebido com festa. Puxa, é igual aquele irmão que está preso por um crime, conseguiu uma como é que chama quando a prisão é aliviada? Condicional. Hein? Desculpe, alguém falou? Condicional. É condicional, né? Aí ele chega, quando ele chega lá na turma, como é que o pessoal recebe? Poxa vida, cara, que legal. Nós temos que arrumar alguma coisa para arrumar alguém, para tirar de alguém, né? É assim. Nós vamos para onde nos chama a nossa condição, nos leva à nossa condição, né? Deixa eu ver. Nossos parentes e amigos vêm ao nosso encontro, vêm ao encontro da alma que estimam, felicitam-se, como no regresso de uma viagem, se ela escapou aos perigos do caminho, ajudam a se desprender dos liames corporais. Quando a gente está desencarnando, dependendo da nossa condição, nós temos essa ajuda. Quantas vezes a gente já não ouviu aquela história daquela pessoa que está já desencarnando e está vendo a mamãe, está vendo o papai, não é assim? A gente já teve um monte com a nossa fastidade, a gente já escutou muito dessas histórias, assim, né? E nesse momento que ajuda. Estou lembrando aqui, obreiros da vida eterna, quando são 4 casos, um caso é de um irmão espírita. Quando ele desencarna com uma certa dificuldade, se não me engano, em função de apego. E quem é que vem recebê-lo, ajudá-lo? A mãe dele, que bota ele no colo e vai ajudando ele. É um livro bastante interessante até, né? E isso, quer dizer assim, é um favor, né, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 289,
que é concedido aos bons espíritos quando os que amam vêm ao seu encontro. É um favor que é concedido aos bons espíritos, aqueles nossos parentes que estão em condições melhores, enquanto os comprometidos ficam no isolamento, cercado de espíritos semelhantes a eles. Isso é uma punição. André Luiz. A mãe pediu, Clarencio veio, mas enquanto ele não se abriu, ele estava exatamente nessa situação, entre seus pares, passando pelo aquele sufoco que a gente leu no livro, né? E evidentemente a última questão, que é, nem sempre os nossos parentes vão ser encontrados na dimensão espiritual. Por quê? Porque nem sempre os nossos parentes com quem convivemos fazem parte da nossa parentela espiritual, né? Então, lembra que nós vamos nos encontrar com aqueles que são afins, né? Aqueles que nós não temos muita afinidade, que estamos encarnados por uma questão de reajuste, de processo, etc., que não fazem parte da nossa família espiritual, nós nem sempre vamos encontrá-los, não tão já. Provavelmente a gente, mesmo que não encontre agora, vamos encontrá-los lá na frente, quando nós já estivermos mais harmonizados, e à medida que nós formos melhorando e nos harmonizando, o que é que vai acontecendo? Nós vamos participando de famílias em condições vibratórias melhores. E um dia a família humana terrestre vai ser uma família assim, onde todos nós seremos espíritos evoluídos no aspecto moral, cheio de amor para dar, seremos verdadeiros discípulos de Jesus, e aí nós nem seremos planetas de regeneração, já estaremos sendo planetas felizes, mundos felizes, e aí a família vai ser uma só, né? Até lá ainda temos muito chão para andar, mas caminhando é que a gente vai chegar lá. Obrigado, meus irmãos, pela paciência de vocês. Me desculpem, eu não estou acostumado com isso e fiquei um pouco constrangido aqui. Se alguém quiser fazer uma pergunta, falar alguma coisa, eu já passei 4 minutos do meu tempo. Muito obrigado pela atenção. Mais um estudo, né? E a gente vê que a vida continua, né? Depois do desencarne, que não é novidade nenhuma para a gente. E os relacionamentos, né, que podemos ter, que vamos buscar, o auxílio que vamos receber. Então, tudo isso nos mostra esse amor maravilhoso que o nosso Pai amado e o nosso Mestre Jesus têm por nós, esse carinho. E nos incentiva, né? Isso nos incentiva a buscarmos a nossa melhora, nos incentiva a praticarmos o bem, a seguir os ensinamentos de Jesus, sabendo que mais adiante vamos encontrar esse grupo de amigos, sejam familiares ou não, mas que nos afinizamos para darmos continuidade na nossa evolução, nos nossos estudos, sendo amparado e um dia ajudando a amparar. E agora nós vamos para a última parte, penúltima parte do nosso estudo da tarde, que é quando fazemos as nossas orações e vamos começar fazendo as nossas preces por aqueles nossos irmãos que foram nossos amores aqui na Terra, pais, irmãos, filhos, entes queridos que agora já se encontram nessa outra dimensão, no plano espiritual, e que continuam a sua caminhada, revendo de repente amigos do passado, aprendendo, caminhando,
E para esses irmãos que têm seus nomes na nossa caixinha de prece, que estão nos nossos pensamentos, nós vamos rogar a Jesus por cada um deles, pedindo ao nosso Mestre amado que todos possam receber um raio da sua luz divina junto de cada um deles, que eles percebam que eles têm amigos espirituais ali do lado, ajudando-os nessa nova caminhada. Que todos possam ser envolvidos em muita luz, em muita paz. Pedimos por aqueles que não têm ninguém que ore por eles também. Às vezes, desencarnam como indigentes e não têm nenhum parente, nenhum amigo que possa orar por eles. Então, que as nossas orações possam envolver todo esse grupo de irmãos, amigos que estão no plano espiritual, para que eles se sintam amparados, para que eles percebam a mão amiga, para que eles continuem tranquilamente, com fé, com esperança, a sua caminhada. E para todos esses irmãos, vamos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Graças a Deus. E aí vamos partir para nossas irradiações. Todos os nomes que estão lá na nossa caixinha de radiação, os nossos lares, os endereços de amigos, de parentes, de todos aqueles que conhecemos, que possam receber nesse momento essa luz que daqui se irradia para todos esses lugares, pedindo paz, harmonia, compreensão, fé, resiliência para se adaptar, para conseguir caminhar, seja qual for o motivo, qual for o processo que esteja passando, mas que caminhe com fé no nosso amado Mestre. Que todos esses lugares possam ser envolvidos em muita luz, assim como a nossa escola querida, o nosso planeta, que enfrenta tantos momentos de desentendimento, momentos de agressividade ao planeta. Então, que todo o nosso planeta possa ser envolvido em muita luz, em muita paz, Mestre, para que possamos continuar aqui evoluindo, partindo, dando o primeiro passo para um mundo regenerado. Então, Senhor, que a Tua luz possa envolver a todos nós. Vamos agora fazer as nossas visitas médicas e vamos pedir por todos aqueles nomes que estão na nossa caixinha de visita médica. Vamos pedir pelos nossos irmãos que se encontram em hospitais, asilos, orfanatos, pelos irmãos que andam pelas ruas, pelos presídios, por todo aquele que chora, por todo aquele que tem uma dor, por todos aqueles que estão doentes física, mental ou espiritualmente, Senhor. Que todos possamos ser amparados e que a cura possa chegar junto de nós, conforme o nosso merecimento, conforme o merecimento de cada um de nós, e que possamos receber nesse momento essas bênçãos vindas do plano espiritual. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares
lugares em que eu estive só, quero voltar contigo, vendo que estavas comigo, quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Graças a Deus, gratidão, Senhor, por mais essa tarde abençoada, onde escolhemos estar aqui para aprender cada vez mais os teus ensinamentos. Agora sim, vamos para a última parte do nosso estudo, onde vamos receber o nosso passe. Pedimos aos médios que se posicionem. E vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a Jesus e sentir que aqui junto de nós existem seus emissários, seus mensageiros, nossos irmãos que trabalham para o Mestre e pelo Mestre. E vamos perceber que recebemos nesse momento essa bênção de luz, essa bênção de paz, aonde nos revigoramos, aonde sentimos ser tocados por esses irmãos, trazendo o conforto, o alívio, o carinho que necessitamos. Senhor, tua luz traz imensa paz. Tu és a verdade, o caminho, porto seguro das aflições, amparo ao sofredor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Suave é o jugo do teu amor, ó bondoso Senhor. Graças a Deus, que as nossas águas sejam magnetizadas, colocado em cada copinho o remédio necessário para o tratamento de cada um de nós. E assim encerramos mais uma tarde de estudos, de aprendizados, nessa casa querida que sempre nos recebe com muito carinho, com muito amor. Que possamos voltar aos nossos lares com segurança e que possamos nos reunirmos novamente na próxima semana para continuarmos aprendendo e para começarmos cada vez mais a praticar tudo o que o Mestre nos ensina. Graças a Deus, uma boa semana para todos.